Enfim, bom dia, doutora. A gente está aqui no Zoom, né, para dar início a essa reunião de hoje, para a gente falar um pouco sobre as questões de início de carreira, né, da questão da área jurídica, como lidar, quais são os desafios e como a senhorita está começando, né, começou, nós precisamos da sua ajuda. Então, eu gostaria que a senhorita se apresentasse e falasse para nós, doutora, como você atua na sua área, qual a sua área, suas especializações. Olá, Vitor. Olá a todos que irão, assistir a nosso diálogo hoje aqui. Eu me chamo Letícia, eu sou advogada e há um tempo já, eu não sou boa em contar tempo, mas eu sou iniciante. Contar um pouco de mim, eu não nasci aqui em Foz, eu nasci em Belém do Pará, eu vim morar aqui em Foz já formada em Direito e atuo aqui em Foz agora, no momento. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, na OAB aqui de Foz do Iguaçu, e participo de outras comissões, inclusive da comissão do advogado iniciante. E sobre a minha especialização, eu sou pós-graduada em Direito Civil e Direito do Consumidor, e iniciei agora uma pós em Direito Internacional. E estou com planos de iniciar outra pós também em Direito do Trabalho. Então, assim, eu acho que nós que estamos iniciando agora, assim, na advocacia, e até os acadêmicos, nós temos que nos apegar muito ao estudo, porque quando a gente se forma, é o estudo que dá segurança para a gente, quando a gente vai atender um cliente, quando a gente vai numa audiência, é o estudo que dá a base, que dá a certeza que as coisas vão se resolver. Então, assim, por isso que agora eu estou me focando muito em me especializar em certas áreas, para que eu não fique me sentindo, assim, digamos, sem forças quando eu estiver em uma audiência, que eu tenha uma base, que eu saiba que eu estudei, Então, assim, acho que isso ajuda muito. Muita pós, muito estudo, Sim, muito trabalho envolvido, né? Imagino. Mas eu acho que na área da advocacia, acredito que até como em outras áreas, né, sendo juiz, promotor, na área jurídica em geral, seja quase que indispensável essa questão de atividades além da faculdade, né? sim. É, assim, tanto o advogado, quanto o bacharel, quanto o acadêmico, assim, durante a faculdade, muitas vezes algumas matérias que a gente não se identifica, a gente empurra com a barriga, A gente só quer passar. E assim, como aconteceu comigo também, Muitas matérias eu não dava valor, e aí quando eu me formei, eu falei, meu Deus, era para eu ter aproveitado mais com o professor, porque depois que a gente se forma, mais precisamente depois que a gente pega a carteirinha da OAB, a gente não pode recorrer muito assim para tirar dúvida, tem que ser a gente com a gente. Aí por isso que é bom a gente se pegar em pós-graduação, Assim, então é muito importante essa questão de se preparar. Assim, o estudo para o exame da OAB ajuda muito também. Tu já pega a tua carteirinha com uma base, porque não tem para onde fugir, O exame da OAB é estudar ou estudar. Então, quando tu pega a tua carteirinha, pelo menos na área que tu quer atuar, Que tem a segunda fase, que tu escolhe uma seara para te fazer a petição inicial da segunda fase, tu já se prepara. Então, por exemplo, eu escolhi civil na minha segunda fase, Muitos se assustam com essa matéria na segunda fase, porque são muitas peças que podem cair. Só que geralmente cai determinadas peças, Digamos assim, que são 10 peças que podem cair, mas sempre cai só 4. Então, assim, eu escolhi civil porque eu sei que era a área que eu queria atuar. Então, assim, tu já sai pelo menos da prova da OAB, já, digamos assim, como diz na minha terra, forrada, para já atuar, na área que tu quer quando tu já for advogado. Eu já ouvi falar de outros advogados que realmente, quando vão fazer a prova da OAB, eles fogem da matéria civil, né? Normalmente escolhem outras. Até mesmo um advogado que eu conheço, ele atua na área criminal, mas ele escolheu trabalhista quando foi fazer.
na prova da OAB. Eu creio que talvez ele se, Sim, talvez ele se relacionasse melhor com essa matéria na faculdade, por isso ele tinha mais facilidade, né? Mas hoje em dia seguiu outros rumos. Mas então, eu gostaria de perguntar, doutora, você está atuando há quanto tempo? então, eu atuo já, eu me formei há uns 4 anos, 5 anos, 5 anos. E eu atuo já há uns 3 anos e meio, né? Mas assim, eu acho que o atuar não é só estar com a carteirinha, o estágio também conta, né? Para quem não consegue passar de primeira na OAB, aquele período que tu fica bacharel, né? Também é atuar, né? Tu pode não estar em audiência, tu pode muitas vezes não estar atendendo o cliente, mas o fato de tu fazer uma petição inicial, elaborar recursos, acompanhar processo pelas plataformas judiciais, eu acho que isso também é atuar, né? Então, assim, eu tô já nesse caminho há um tempinho e, assim, eu digo que eu nunca deixei de atuar, desde quando eu entrei na faculdade até o período que eu fiquei de bacharel, que eu não consegui passar de primeira na OAB, eu nunca deixei de atuar, mesmo sem ter a carteirinha, porque a minha família, somos todos advogados, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Então, assim, sempre fiquei no escritório com eles, né? Assim, quando eu iniciei o curso, eu meio que, né, quis pagar uma de rebelde, falar, não vou estagiar com meu pai, não sei o quê. Aí eu fui estagiar em órgãos públicos. Eu estagiei no Juizado Especial Cível, lá em Belém do Pará, que eu me formei por lá, né? E no Ministério Público do Estado. Só no final do curso que eu já fui para o escritório estagiar com a minha família, né, digamos assim. E eu já estou entrando em vários assuntos, né? Mas, enfim, o acadêmico, né? Não vou dizer que são todos, mas muitos, porque eu fui uma e vivi isso, querem muito órgãos públicos para estagiar. Muitas vezes por conta que é, o pagamento é melhor, né? O valor que é pago mensalmente é melhor. Querendo ou não, dá um certo status, pelo menos na minha época era assim. Então, muitos estudantes optam por órgão público. Só que aí que a gente cai, né? Que a gente erra. Por quê? Porque quando a gente se forma e pega a nossa carteirinha, a gente não vai usar o que a gente aprendeu no órgão público. Não tudo, né? Então, assim que eu tirei minha carteira, eu me vi um pouco perdida, porque eu falei, meu Deus, eu ficava no Ministério Público fazendo relatório e agora eu tenho que fazer um embargo à execução. E agora? Eu quase não estagiei em escritório para saber. Meu Deus, a audiência. Eu nunca estive como estagiária de advogado, sempre como estagiária do promotor. E agora, como é que eu vou lidar? Eu sou advogada. Então, eu acho assim que é legal, sim, estagiar em algum público. Eu gostei muito dos meus estágios, né? No juizado, eu estagiei como conciliadora. Eu ficava na conciliação com outro estagiário amigo meu. E no Ministério Público, eu estagiei na promotoria de família. E foi lá no Ministério Público que eu descobri que eu gostava de direito civil, né? Então, acho que foi muito válido. Não vou falar que não contabilizou no meu currículo. Sim, ajudou muito, agregou muito, mas eu senti muito essa lacuna quando eu tirei o AB. E agora, o que eu faço, né? Tem aquele meme. Então, foi isso. Então, assim, seria bom o acadêmico dividir um pouco. Ele quer estagiar em órgão público, legal, mas são 5 anos de curso, então pode ser metade do curso em órgão público, outra metade em escritório, né? Só para provar um pouquinho de cada coisa, eu acho que é interessante. Mas é a lição para a vida, né? Se possível, Sim. fuja de trabalhar com parente, que normalmente não dá certo. É. Mas, brincadeiras à parte, doutora, você falou da questão do estágio e logo que você começou a trabalhar, quando você, na verdade, se formou na faculdade, você seguiu fazendo estágio em órgão público? Então, não pude porque estágios em órgão público, né, no caso, pelo menos com a nossa inscrição no RH do órgão, só se você tiver matriculado em uma instituição de ensino. E como eu não estava mais, que eu tinha me formado, eu não poderia. Na realidade, quando a gente se forma e a gente não passa de primeira na OAB, a gente é bacharel. E o bacharel meio que não tem para onde ir, porque ele não é estagiário e não é advogado. Então, muitos conseguem algum emprego, escritório de advocacia, né, ganhando menos do que o advogado ganharia.
Eu, no meu caso, como tenho a minha família aqui, somos todos advogados, meu pai já é advogado há mais de 20 anos, minha mãe também, meu irmão há mais de 10, então eu acabei ficando no escritório com eles, né? E estou até hoje agora como advogada. E então eu aprendi muito lá, foi o tempo, né, é aquela frase, né? O bom filho a casa torna, né? Eu tive que ir, não tinha mais órgão público para mim, aí eu tive que ir para lá para o escritório. Mas me ajudou muito, ainda agora, né? Porque você falou que trabalhar com família é complicado e é muito, mas assim, no final das contas, tudo se encaixa, sabe? Não tem tanta formalidade como se eu tivesse um escritório que, no caso, não fossem conhecidos meus, né? Então, assim, tem um lado ruim e tem um lado bom, como em todas as coisas. De fato, essa questão do estágio, ela é muito discutida, né? Porque é algo muito importante. A gente estava até comentando na última reunião que o estágio ele é muito importante para a formação do acadêmico de direito, porque você vai pegar muito na prática, né? A nossa faculdade em questão aqui, a Uniamérica, ela já trabalha com um método que ele é mais ativo, né? A gente vai trabalhando mais na prática do conteúdo. Então, a gente não trabalha com matérias, a gente trabalha com, digamos, a gente pega um trabalho, digamos assim, e trabalha em cima dele. A gente pega todo o conteúdo que ele envolve e assim a gente desenvolve. Por exemplo, o habeas corpus. A gente vai pegar tudo que tem a ver com o habeas corpus, a questão jurídica, né? A gente puxa lá de Roma, enfim. A gente vai trabalhar tudo que tem a ver. Mas então, é necessário que o acadêmico de direito faça o estágio, mas o acadêmico de direito que trabalha ele nem sempre vai conseguir abandonar o emprego dele para fazer um estágio, eventualmente. E essa questão é muito complicada, né? Seria, seria, É bem difícil. seria, ao seu ver, o estágio assim indispensável para o acadêmico? Então, é indispensável, sim, porque tu vai vivenciar, né, como acadêmico, que tu vai viver como advogado, né? Então, assim, eu entendo. Eu, graças a Deus, eu consegui estagiar e estudar. Na época, eu não tinha necessidade de trabalhar, né, para me sustentar, mas eu tinha muitos amigos que precisavam e muitos não estagiaram, porque, assim, tem um período da faculdade, você está no início, né? Sim, Que é sempre no tem, né? finalzinho, isso, no finalzinho do curso, tem um estágio obrigatório. Geralmente é no núcleo de prática jurídica, né? Pelo menos na minha época era assim. Então não tem para onde fugir, né? O acadêmico vai ter que estagiar obrigatoriamente porque é matéria, né, da grade curricular. Então, se não estagiar no NPJ, tira zero, pode ser reprovado na matéria. Então, assim, é fundamental demais. É fundamental, principalmente se for em escritório de advocacia, porque tu já se forma já consciente do que tu vai lidar, sabendo o que pode acontecer, a vivência é muito importante. E sem falar que muitas vezes, quando a gente estagia em escritório, após a nossa graduação, né, e a gente pega a nossa carteirinha da OAB, a gente pode até ser contratado pelo escritório que a gente estagiou. Então, assim, é fundamental. Só que todos vão ter que estagiar, seja onde for, porque no final do curso tem a matéria que envolve o núcleo de prática jurídica, que é um laboratório maravilhoso, né? Pelo menos quando eu lembro quando foi comigo, acontecia de tudo, tudo chegava lá pra gente, a gente tinha que lidar. Ah, mas eu gosto só de civil, não gosto de criminal. Pegava criminal porque era matéria. Então, assim, é muito importante. De fato, na prática fica muito mais fácil, né, de aprender. Eu acho que fazendo só não é melhor que ensinando para aprender. Mas quando você começou a atuar na área, você começou a fazer que tipo de caso que vinha mais? Questão de, por exemplo, divórcio ou na área trabalhista, pessoal processando empresa? Então, trabalhista, eu não peguei muito, né? Eu peguei até agora umas 3 causas, e aí eu pego mais civil e consumidor, principalmente consumidor, que é a minha área do coração. Eu amo muito consumidor, né? Eu ficava arrasada aqui na prova da OAB na primeira fase, eram só 2 questões de direito do consumidor, e era a matéria que eu mais sabia. Mas, assim,
quando eu iniciei, né, como advogada, veio muito para mim compras, assim, eu lembro que uma vez foi um senhor que comprou pelo Mercado Livre um produto e o Mercado Livre não entregou. E aí eu fui conversar com o Mercado Livre disse que não era com ele, era com o fulano de tal que disponibilizava o produto no site. Então, assim, vem muitos casos consumeristas. Na esfera civil, por exemplo, um dos primeiros que eu peguei foi inventário extrajudicial, que é bem complicado, né? Assim, muitas vezes quando tem muitos herdeiros, ou então herdeiros que são incapazes, é bem assim, é tipo um nó de corda que a gente tem que amarrar, sabe, desfazer. Mas, assim, para quem gosta, né, de atuar na área civil, é muito legal, é gratificante. E, assim, eu acho uma coisa interessante, que eu lembro que quando a faculdade toda, eu me formei, né, na escola, com 17 anos, com 17 mesmo eu entrei na faculdade, e eu até então não sabia o que eu queria fazer, não sabia qual profissão, né? Assim, geralmente a gente se forma, a gente segue o que nossos pais são, ou então alguém, algum tio nosso que é muito próximo, a gente pega como referência alguém, né? Quando a gente não sabe o que quer. Então, eu acabei indo para o direito por conta da minha família. E assim, eu passei o curso todo falando, eu não quero ser advogada, eu quero só fazer para prestar concurso, não quero, a vida de advogada é muito cansativa, não é assim, a remuneração não é certa todo mês, eu não quero, eu quero concurso. Só que eu me formei, peguei minha carteira e agora? Amo advogar, não consigo mais sair, né? Eu até falava assim para minha mãe: mãe, quando eu pegar minha carteira, eu vou quebrar ela, que eu não quero ela. Meu Deus, eu falta colocar ela no altar hoje em dia, sabe? Então, assim, talvez na faculdade a gente não sinta esse gostinho do que é ser advogado, né? Mas, assim, a partir do momento que tu pega a tua carteira, eu mesmo me apaixonei, né? Eu amo advogar, tenho muitas dificuldades ainda, porque eu estou iniciando, né? Então, assim, mas tudo no fim é muito gratificante. É muito gratificante tu conseguir adquirir, né? Aposentar um cliente teu. É muito gratificante tu conseguir fazer um pai pagar alimentos para uma criança. É muito gratificante tu conseguir que o teu cliente consumidor tenha o dinheiro que ele pagou num bem que ele não recebeu, né? Assim, a cara do teu cliente agradecendo é muito bom. Não tem como descrever. É, de fato, eu tenho familiares também que são advogados, e já tive a oportunidade de estar presente na hora que ele atua na área criminal, né, conforme eu disse antes. E eu tive a oportunidade de estar presente na hora que ele vai dar a notícia para o cliente que ele tinha sido absolvido. Foram umas duas ou três ocasiões, algumas delas o cliente chegava a chorar. Então, essa questão, você acha que na área, qualquer área, eu imagino, a gente acaba se envolvendo um pouco, né? Isso, não teria que ter um pouco de cuidado com essa questão? É, sim, temos que ter cuidado, mas sempre a gente tem que refletir que o cliente ele te procura porque ele quer uma solução, ele está com um problema, né? Assim, a gente fala muito que o advogado, além de ser advogado, ele tem que ser psicólogo também. Uhum. Inclusive, tem uma matéria que eu tive que foi psicologia jurídica, não sei se a Uniamérica tem na grade dela essa matéria, que assim ajuda muito a gente entender o cliente. Na área civil e criminal, tem muito isso. O cliente chega para a gente assim, desolado. No criminal, ele quer resolver o problema dele, né? Ou seja, uma mãe querendo que o filho seja solto, né? Ou então na civil, é, que quer um divórcio urgente porque não está mais dando certo de conviver, uma criança que o pai e a mãe se separaram e tem que ser decidido na hora a guarda porque pode ser lesivo que a criança fique com o pai. Então, assim, geralmente o cliente chega para ti já agoniado, querendo uma solução para ontem. Então, tu tem que estar preparado para isso. Muitas vezes, eu lembro que a primeira vez que eu peguei uma ação de guarda, foi um caso muito triste, assim, e eu nós não poderíamos deixar que o pai tivesse acesso à filha, por casos assim que aconteceram. E a mãe chegou e chorou na minha frente. Eu comecei a ficar nervosa, né? Eu não estava pronta para isso. Pensei que a gente ia conversar. Ela começou a chorar e eu tive que resgatar o que eu estudei em psicologia jurídica e aplicar, né?
ter calma, conversar, consolar, nunca, jamais falar que para ficar calma que vamos ganhar causa, né? O advogado não pode, em momento nenhum, dar certeza de ganho de causa, mas temos que estar preparados e sempre dividindo, né? Pondo uma linha. Tá certo, vamos atender o cliente, vamos orientá-lo, vamos dar o auxílio necessário, mas sempre buscando esse profissionalismo, certo? Tá certo que alguns clientes não entendem, né? Mandam mensagem meia-noite perguntando como está o processo, mas a gente tem que lidar com isso e impor, né, o nosso profissionalismo. Acho que no começo da carreira, até ir pegando o jeito, até ir sabendo lidar, deve ser um pouco complicado, né? Porque imagina, igual você citou a situação de uma mãe chorando porque o filho está preso. A gente tende, né? O ser humano tende a comprar a dor dos outros. Então é mais que natural que a gente fique com dó, com pena, com peso na consciência. Então até a gente conseguir separar uma coisa da outra, eu creio que seja um belo chão. Mas tu sabes que eu tenho assim comigo que eu sempre tento ver os dois lados, né? Eu tenho o meu cliente e ele quer que eu não atuo no criminal, né? Mas assim, existe advocacia dativa e muitas vezes cai criminal pra gente. E eu sempre tento ver os dois lados, né? Eu tenho que defender meu cliente, mas por que será que o outro está acusando dele disso? Será que ele fez mesmo? Né? Eu procuro assim não ser cega. Ah, porque é o meu cliente, eu vou acreditar em tudo que ele fala. Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra que teve na OAB, inclusive convido a todos, né, que queiram participar. A OAB aqui de Foz do Iguaçu hoje está fazendo aniversário, né? Assim, não vou lembrar o certo quantos anos, mas é 46, se eu não me engano, hoje. Então, assim, a OAB, ela promove muitas palestras boas, inclusive para acadêmicos, né? Contabilizam horas complementares. E eu lembro que uma vez, numa palestra, eu ouvi uma palestrante falar assim, que nem toda causa é para a gente. Então, geralmente, quando a gente se forma, pega a nossa carteira, a gente já quer pegar tudo. Tudo que vem, a gente quer pegar para a gente. E não pode ser assim. Chega um cliente para mim, chega uma mãe, por exemplo, que o filho saia da cadeia. Vamos lá, vamos fazer nosso trabalho, mas né, se dá tá na cara que a pessoa errou mesmo. Não há como inocentar, porque não tem para onde fugir. A gente tem que pôr o pé no chão, né? Não posso enganar aquela mãe e falar, não, ele vai sair, fique tranquila. Não posso. O que eu posso fazer como advogada é abrandar, né, a penalidade dele. Então, assim, sim, a gente tem que, né, agarrar nosso cliente, abraçar, proteger, defender da melhor maneira possível, mas sempre tendo, né, aquele juízo de será que ele está certo mesmo? Deixa eu pesquisar sobre isso, deixa eu é, ver, averiguar esse caso. Então, foi isso como você falou, né? Chega uma mãe chorando para mim, eu tenho que me manter séria, né? A primeira vez que isso aconteceu comigo, eu fiquei com medo, angustiada, não sabia o que fazer. Hoje já estou um pouco mais preparada para esse tipo de situação. Então, assim, é muito interessante essa questão. E sim, a gente tem que, como eu já falei várias vezes aqui, manter sempre o profissionalismo, porque é isso que vai fazer você crescer na sua carreira como advogado. De fato. Doutora, na primeira entrevista que a gente fez com o doutor Jaimir, que ele atua na área criminal, ele falou para a gente que entre depois que o acadêmico de direito termina a faculdade e faz a prova do AB, passa, ele tem em média 5 anos até ele começar a ter uma renda mais ou menos aceitável que dê para pagar, por exemplo, um escritório para ele trabalhar. Então a gente coloca 5 anos de faculdade, mais 5 anos de um processo, uma caminhada até você ser conhecido, né? Porque na advocacia você tem que trabalhar muito com o conhecimento, né? Já que não pode ser divulgado de certas formas o nosso trabalho, a gente trabalha com a divulgação boca a boca. Então, não é raro ver advogados trabalhando com segundas, digamos assim, com outras coisas que não sejam da sua área, ou até mesmo virando professores, perdão, virando professores, alguns até mesmo trabalhando de Uber. É bem complicado, né? Porque é muito tempo, seriam 10 anos.
Assim, e isso quando você consegue passar no AB após se formar, né? Porque se você não Tem. passa, né, é mais alguns anos, ou algum ano, né, estudando para o AB, é mais de 10 anos. Mas, assim, de fato, né, o advogado que se forma, pega a carteirinha, não tem uma renda fixa, né, a não ser que você feche contrato com alguma empresa. Meus pais são advogados e contadores, então, assim, na contabilidade, eles têm contratos com a empresa, na advocacia não. Então, na advocacia é assim, em algumas áreas, por exemplo, trabalhista você não consegue receber de imediato, você recebe parte do que o seu cliente vai receber, né? Então, no cível é mais fácil, no cível eu consigo cobrar uma consulta, já consigo cobrar uma petição avulsa, então, assim, já é diferente. Mas, de fato, o advogado tem essa dificuldade no início de carreira, é complicado se estabilizar financeiramente, e sim, muitos partem para concurso público, ou então trabalham em meio período em outra área, em outro local, para, né, agregar a sua renda mensal. É uma dificuldade grande, mas a OAB, daqui de Foz do Iguaçu, do Paraná, acredito que nacional, abraça muito esses iniciantes, né? Ajudando o advogado que acaba de se formar e não tem onde trabalhar, não tem um escritório, a OAB dispõe de salas para atender clientes, né? Você entra em contato com a sede e aluga um horário, né? Marquei com o cliente 2 horas da tarde. Aí a OAB disponibiliza uma sala, você tem de ir lá. Então, assim, eu acho que a OAB ajuda muito nesse sentido. E sim, o estudante que se forma, pega a carteirinha da OAB, tem que estar ciente que no início não é fácil. E eu acho que não é fácil nenhuma profissão, né? Assim, a pessoa que só se, né, já tiver alguém que está no ramo há muito tempo, consegue inserir ele junto. Mas, assim, eu mesma, mesmo a minha família, já sendo todos de advogado, eu já me formando, já tendo onde trabalhar, já tendo alguns clientes que eram deles, também não foi fácil para mim, né? E assim, até hoje eu dou muito valor aos clientes que eu consegui por mim mesma, né? Que não foi meu pai que trouxe, que não foi minha mãe, que fui eu mesma. Assim, eu tenho um carinho especial, porque eu sei que foi mérito, digamos assim, só meu. Então, assim, existe sim essa dificuldade, mas eu tenho um recado, né, para os advogados iniciantes, para os acadêmicos que vão se formar, que vão advogar, vocês não estão sozinhos, né? A OAB disponibiliza de salas, de auxílio, existem as comissões que ajudam muito, a comissão da advocacia iniciante, no qual eu sou membro, ajuda muito esse advogado iniciante, dando dicas, trazendo palestras que agora, por exemplo, vai ter mês que vem, o mês não acabou ainda, né? Mês que vem, uma palestra de como cobrar seu cliente, como formalizar contratos. Isso é ouro para o advogado iniciante, porque quando a gente se forma, a gente não sabe como realizar a cobrança, a gente tem medo do cliente fugir quando a gente dá um valor. Eu já perdi muitos clientes com isso, né? Deu dar um valor, ele achar caro e não voltar mais. Então, assim, esse curso irá ajudar muito, inclusive, como fechar contratos. Então, eu acho assim que o advogado iniciante tem que ficar tranquilo. Não vai ser fácil, e não é fácil nenhuma profissão, mas temos a OAB, que é a nossa casa. E a nossa casa sempre nos abraça, sempre nos ajuda. Nos fóruns, nos órgãos públicos, sempre tem uma sala da OAB em que você pode entrar, pode tomar um café, pode levar o seu cliente. Então, assim, eu acho que é difícil, mas nós não estamos sozinhos. De fato, inclusive você falou da sala do OAB, sala do OAB sempre tem a Júlia lá, mandar um abraço para ela, tá lá há um tempão, ela é uma advogada sem ter se formado efetivamente, mas então, doutora, você falou da questão da cobrança, a cobrança é algo muito complicado de fazer na área do direito e é algo muito interessante para a gente conversar agora, porque ultimamente eu tenho visto no ramo da advocacia que a OAB ela estabelece uma tabela, né, com valores mínimos a serem cobrados por determinados trabalhos que nós vamos fazer. Então, a gente tem uma base, né? Ok. Só que alguns clientes, quando quando são informados do valor da causa deles, eles acham, não, muito caro. O fulano de tal falou que faz essa causa para mim por minha televisão e mais cinquentão.
Então, é um pouco complicado, né? A gente tinha que manter um padrão para não acabar desvalorizando o Clássico. trabalho do próximo. Isso é um assunto muito importante. E, assim, inclusive, esse curso que vai ter como formalizar contratos e como realizar cobranças com os clientes, eu que pedi para a comissão da advocacia iniciante, porque foi uma pauta que eu trouxe para a reunião. Eu não estou sabendo cobrar meus clientes, né? Ou eu cobro muito barato, ou eu não pego o cliente. Aí eu não quero viver disso, né? Aí, assim, 5 anos de faculdade, que, assim, não é fácil, né? É um curso muito intenso, o curso de Direito. Após a nossa formação, tem a prova da OAB, que é outra coisa que também não é fácil. Então, assim, eu não vou jogar tudo isso fora, foi tudo investimento. Então, assim, existe a OAB Paraná, disponibiliza para a gente uma tabela de honorários, que é um sonho de todo advogado, né? Cada ato é um valor, assim, muito bom, só que aquilo ali para a gente ter um parâmetro, né? Assim, não cobrar muito abaixo, mas também não cobrar aquele valor, a não ser que você pegue um cliente que você vê que pode pagar, né? Então, assim, é para a gente saber mais ou menos o valor que nós podemos cobrar do cliente. E, assim, uma dica que eu dou, né, para o advogado iniciante, para os acadêmicos que vão se formar, que vão advogar, façam sempre contrato de honorários. Nunca aceite uma causa só na boca, combinando, né, na fala o como vai ser o pagamento, né? Assim, já aconteceu conosco no escritório de nós pegarmos um cliente e combinarmos verbalmente como seria o pagamento, acabou a causa e ele sumiu, e nós não recebemos. Então, assim, é muito importante formalizar um contrato, porque se der alguma coisa errada, a gente executa, né? Então, sim, é um problema, assim, muito presente na vida da advogada iniciante, essa questão da cobrança. Se eu cobro um valor que eu acho que seria, né, vou ter um trabalho imenso, vou cobrar esse valor que, pelo menos, eu acho que dá para o cliente pagar. Aí ele acha caro e ele vai procurar um outro advogado que faça mais barato. Ou se eu cobro um valor muito abaixo, eu fico desmotivada a trabalhar, né? Porque eu falo, poxa, é tanto trabalho, eu cobrei só aquilo e eu não posso mais modificar o valor, porque eu não posso voltar com a minha palavra, né? Mas tem um lado bom também. Muitas vezes, quando a gente cobra um valor um pouco abaixo do que a OAB pede, o cliente acaba gostando, às vezes te indica, né? Não que tu cobre muito barato, mas ele faz um preço bom. Porque, assim, na área civil, por exemplo, e na consumerista que eu mais atuo, geralmente os clientes que me procuram, eles não têm uma renda boa, assim, que desce para pagar. Aí eu parcelo, eu faço contrato sempre, eu tenho uma maquininha de cartão que dá para parcelar, que me dá uma segurança. Então, assim, a gente sempre tem que buscar adequar um modo bom para a gente e para o nosso cliente, né? E nunca deixar de cobrar consulta. Nunca, assim, tem cliente que vai só tirar dúvida, é só uma dúvida que eu tenho, e convida para entrar, serve um cafezinho, não entrega o ouro, né? E se tu vê que o cliente vai ficar legal, se não vê, aí já dá o valor da consulta, nunca deixe de cobrar. Valorize o que você passou na faculdade, valorize o que você passou para estudar para a prova do exame de ordem, porque nada foi fácil, né? Só eu sei o que eu passei, então, assim, vamos valorizar cada pós-graduação que a gente tem, né? Então, assim, eu acho que é muito. E o estudo nunca vai parar, o estudo, né? Eu não sei quantas pós eu vou fazer até eu me aposentar, que nós advogados temos a OAB Prev, graças a Deus. Então, assim, nunca, o estudo nunca vai parar. Muito interessante isso. Se um cliente chegar no escritório, né, você fala, não, a consulta é paga, o conselho é de graça. Aí ele pede o conselho e você fala, faça a consulta. Mas então, É isso. doutora, acho que já conversamos bastante sobre o assunto, já deu para esclarecer muitas dúvidas, inclusive várias que eu tinha sobre o assunto. Acredito que o pessoal que está nos vendo também tiraram muitas suas dúvidas, conseguiram entender mais sobre o assunto. A doutora também ajudou muito a gente e agradeço muito. Declarações Então, finais. eu que agradeço, né, a oportunidade da Uniamérica. É um projeto muito legal e, assim, pode contar comigo para qualquer coisa, eu vou estar disponível. Assim, eu gosto de estudar, então podem sempre,
né, me chamar que eu vou estar aqui para ajudar no que for necessário. Foi muito boa a nossa conversa. Foi muito produtiva. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Obrigada.